Tudo bem, gente? Agora a gente vai fazer outra questão do Enem. E ela fala o seguinte: uma empresa farmacêutica fez o estudo da eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de tratamento em um paciente. O medicamento foi administrado em duas doses, com espaçamento de 6 horas entre elas. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante uma hora, até atingir a máxima eficácia, ou seja, 100%, e permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas. Após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, atingindo 20% de eficácia ao completar as 6 horas iniciais de análise. Nesse momento foi administrada a segunda dose. Em qual momento? Após 6 horas de experimento. Que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima eficácia após 0,5 horas, permanecendo em 100% por 3,5 horas. Nas horas restantes da análise, a eficácia decresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50% de eficácia. Considerando as grandezas em tempo, hora, no eixo das abscissas, então no eixo das abscissas aqui, a gente vai ter o tempo e a eficácia do medicamento de 0 a 100% no eixo das ordenadas, qual o gráfico que representa tal estudo. Beleza? Aqui a gente tem as alternativas. A alternativa A é essa, beleza? A alternativa B é essa daqui. Vocês estão conseguindo ver? Alternativa B. A alternativa C é essa. E a alternativa D é essa. Além do mais, a gente tem a alternativa E, que ela estava na outra página. Eu tive que fazer esse recorte. Ok? Então, aqui eu coloquei algumas anotações fazendo referência aos dados que o problema trouxe. Então, a primeira anotação, que o tempo total era de 12 horas. São duas doses e o espaçamento entre elas foi de 6 horas. Na primeira dose, teve um crescimento linear. Esse crescimento linear durou 1 hora. Após 1 hora, teve a máxima eficácia, que é 100%. E essa máxima eficácia permaneceu durante 2 horas. Após essa máxima eficácia, teve um decaimento, uma decaída, até que chegou a 20% de eficácia às 6 horas, beleza? Então, a segunda dose foi administrada com 6 horas. A segunda dose, ela atingiu 100% de eficácia em 0,5 horas. E essa 100% de eficácia, essa máxima eficácia, durou 3,5 horas. O tempo final, então, no momento final, a eficácia estava de 50%. Então, a gente vai fazer o seguinte. Com essas informações, a gente vai analisar as alternativas. A alternativa A, ela é plausível, beleza? A gente vê aqui que ela teve um crescimento. O primeiro crescimento dela foi de... Ela saiu de 0 e em 1 hora chegou a 100%, máxima eficácia, beleza? Só que aqui ela tem um pequeno problema que torna incorreta, que é que essa máxima eficácia durou apenas 1 hora, estão vendo? De 1 até 2, ela durou a máxima eficácia. Então, por isso, o crescimento, aqui a gente tem a anotação que o crescimento foi linear, que durou 2 horas. Então, por isso, a alternativa A está errada. Então, a gente vai colocar aqui um xizinho, alternativa A errada. Depois, a gente vai ter a alternativa B, que é a seguinte. Aqui a gente já vê de cara que ela está errada, que ela não tem uma continuação. Ela já começa na máxima eficácia, enfim. Analisando o gráfico, a gente percebe que de início ela já está errada, porque aqui ela nem sai do ponto zero, ela não tem um crescimento linear, já está errada. Ok? Depois, a gente vai ter a alternativa C. Deixa eu só colocar só um minuto. Alternativa C. Ela também é plausível, assim como a A. Então a gente vai analisar ela. Ela teve um crescimento linear em 1 hora. Ela alcançou 100% de eficácia. Essa 100% de eficácia durou 2 horas, beleza. Confere com as nossas afirmações aqui. Só um minuto. Confere com os nossos dados.
que é 1 hora, primeira dose, crescimento linear, 1 hora de crescimento. Ela ficou em máxima eficácia durante 2 horas, ok? Aí, depois dessas 2 horas, alternativa C, voltando, ela teve um decaimento depois de 3 horas, então, somando 1 hora de crescimento linear, 2 horas de máxima eficiência, 3 horas, até chegar a 6 horas, que era 20%. Que, voltando à nossa notação, correto, 20% de eficácia em 6 horas. Após isso, foi administrada a segunda dose, em 0,5 hora, que é aqui. Ela alcançou a máxima eficácia, que é de 100%. Após isso, ela durou, então, de 6,5 até 10, são 3,5. Após isso, ela teve a máxima eficácia, que é 3,5 horas, em 3,5 horas. Como a gente pode ver aqui, nossa anotação, ela teve a máxima eficácia e ela teve um decaimento até chegar a 50% em 50, beleza? Aqui ó, ela teve um decaimento até chegar a 50% de eficácia. Então, com essa questão a gente analisa e a gente descobre que a alternativa certa é a C, ok?